Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do Fortaleza sobre o Fluminense, 4-2 no Castelão, uma grande festa da torcida com direito a mosaico e tudo, e o Fortaleza assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, segue o líder, segue o Lion. Fortaleza líder do Campeonato Brasileiro, 7 pontos, são 2 vitórias e um empate, então tá voando o time do Vojvoda. E os comentaristas estarão debatendo sobre a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, repercutindo aí a vitória do Fortaleza sobre o Fluminense, 4-2 no Castelão. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Finalizar. Isso sem você ter os limões que outros tantos clubes têm. A limonada que faz o Vojvoda. E é incrível, porque assim, o ano começou muito mal, né? O time começa caindo na Sul-Americana, na Libertadores, na fase preliminar, começa rateante na Copa do Nordeste, não vence clássico, não vai longe. Nem vai na final. Consegue se recuperar a tempo do estadual, mas aí entra numa vibe de meter gol, assim, meter muito gol em todo mundo. Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro agora contra o Fluminense, que mesmo mexido era o líder do campeonato. Então, por isso que eu falo, não é só o Fluminense misto. Não, as duas coisas. As duas coisas. Eu acho que o Inter, o Fluminense. Se fosse o Fluminense principal, eu acho que o jogo não seria como foi hoje. Mas ok. Talvez não se abrisse tanto. Mas o Diniz colocou esse time, o papel do Fortaleza era lá e ganhar, e ganhou. E ganhar jogando muito. Mas era um bom Fortaleza em desarme, em contenção e marcação. Não sei também se encaixaria isso com o time principal. No segundo tempo, com a formação principal do Fluminense, também encaixou. Sim. Não sei se de início como seria. Agora, me chama muito a atenção a bola que vem jogando o Hércules, que é um moleque do meio campo, que ele dá uma vitalidade para esse meio campo, né? É o Caio Alexandre, que é um cara do controle do meio campo, um cara que tem um passe muito qualificado, desde quando surgiu no Botafogo, estava na MLS. E o Hércules, ele é a intensidade desse meio campo. E esse time, ele é movido muito pela intensidade. Então, hoje o Fortaleza enfrentou um time que tem como característica o controle do jogo, mas não estava tão estruturado para isso, pelas mexidas que teve. E aí era o prato cheio, prato perfeito, deliciosamente temperado com sal e pimenta, para um time como o Fortaleza, que é expert nessa... Tem pimenta também. Porra, certeza que tem pimenta. Né? Por favor, empreender. Mas foi um jogo muito atípico do Fluminense, porque o Fluminense estava há 5 jogos sem tomar gol. Sim. Uma característica até que se cobrava do Diniz, uma consistência defensiva maior, e o Fluminense vinha se comportando bem no aspecto defensivo. Hoje, sem o Felipe Melo, por incrível que pareça, o Fluminense perde um pouco mais de saída ali e o jogo fica mais vivo. Então, o Fortaleza consegue roubar mais bolas no campo ofensivo e aí dificulta a vida do Fluminense. E aí o Manuel sem ritmo, com o Guga do lado direito. O Guga não é um lateral que tem como característica a marcação e o Fortaleza aproveitou demais a velocidade do Moisés por ali. Então ficou um Fluminense mais frágil a ponto de sofrer 18 finalizações no gol. Das 20, o Fortaleza ressaltando, em direção 18, ao gol. No gol do Fábio. E o Fábio fez pelo menos 6 defesas difíceis. Foram 10 grandes chances para ele. Não, absurdo. É um volume absurdo. É um volume absurdo. Então, isso tem de um lado um Fluminense que sentiu falta pelos desfalques que teve, até mesmo o ataque desconfigurado atrapalha a recomposição. Tanto é que o Fortaleza explorou os contra-ataques, porque lá na frente já começava a marcar mal. E também Manuel lento. Uma equipe muito qualificada como a do Fortaleza, que joga com intensidade, que soube, de certa forma, se aproveitar desses desfalques. Não condeno o Diniz por ter poupado nesse jogo, porque é jogo que envolve viagem, você tem um River Plate na terça-feira, depois um clássico. Então, por mais que a classificação já estivesse encaminhada contra o Paysandu, ali ele não fez pela classificação, ele fez mais porque precisava da rodada. Pela sequência, porque ele sabia que ia parar no fim de semana e jogou. E o saldo, para mim, é negativo, porque, claro, primeiro pela derrota, mas eu acho que ele poupa e não descansa. Porque você poupou, você teve que subir a ladeira
mais íngreme. Mas ali, contra o Paysandu, todo mundo descansou. Foi um jogo ali mais para ritmo. Você tem duas viagens muito longas. Você tem duas viagens muito longas. Você foi pro Pará. Às vésperas do teu jogo mais importante até agora da temporada. Você foi pro Nordeste. Então, assim, claro, excluindo a final do Carioca, pelo peso da rivalidade. O Arias e o Ganso voltaram pro segundo tempo inteiro, né? Não, e assim, e você... Uma Keno- coisa é você jogar 45 Cano minutos entraram iniciais e 19. sair. Isso. Uma coisa é você jogar 45 minutos iniciais e sair. Outra coisa é você entrar no intervalo tendo que correr atrás, porque o Fluminense entra para correr, para reverter. A ladeira está mais íngreme. Então, assim, você teve a viagem. Você foi para Belém. Você foi para Fortaleza. Então, não sei até que ponto também houve esse descanso. Poupar, diminuir a minutagem, mas aquilo também. Não dá para sentar agora e falar, mas o Diniz errou depois que perdeu o jogo, tal, porque se vencesse, se empatasse, arrancasse o empate com o time Diniz, a gente ia falar que o planejamento estava certo. Agora, eu não entendi por que ele não negociou. Eu entendo a situação de encaixar o time, de rodar, de ter o time acostumado no jogo do meio de semana, mas eu não sei até que ponto essa mesclada poderia ter vindo no fim de semana. Se bem que também é difícil falar. A conta é difícil. No jogo... Fortaleza, River e Vasco. Não, em algum momento ele vai ter que negociar isso aí. E contra o Paysandu foi muito negociado. Ali ele rodou, os caras entraram, muita gente sacada até mesmo no intervalo. Então, de certa forma, todo treinador vai enfrentar esse dilema. Treinador que está em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, competição continental, em algum momento vai ter de fazer essa escolha complicada e não dá para falar, o Diniz errou por isso. Não errou. Tendo a sequência que ele tem, River e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, e até eu qualificaria como erro se tivesse entrado com um time totalmente reserva. Ali a gente percebe que os jogadores que estavam desgastados foram poupados e os jogadores que tinham condição, como o André, como o Nino, Alexander, estiveram em campo e tentaram ajudar. Meu único senão rapidinho, Zupa, só para fechar a questão do erro ou não do Diniz, meu único porém aí é se ele poderia ter combinado melhor. Teria combinado melhor, negociar melhor quem fica no banco. Mas aí só tendo planilha ou ouvindo o Diniz para... E é curioso... Assim, para não desmontar tanto o que ele perdeu de ter a bola, de construção, de posse que ele não conseguiu ter. Quando eu vi a escalação contra o Paysandu, eu falei, pô, pra quê? Pois é. Bota o time reserva, já mundo, foi. Mas se você parar pra pensar, vamos supor que ele tivesse colocado o time reserva contra o Paysandu e colocado o time titular hoje. O jogo contra o Paysandu é um jogo de menor desgaste pela proposta. Sim. O jogo de hoje era um jogo de desgaste de qualquer maneira, porque o Fortaleza te impõe o desgaste. E o intervalo entre o jogo do Paysandu e o jogo do River. Sim. Que aumenta. Para usar os jogadores, eu entendo. Para usar os jogadores, então, faria sentido ser o Paysandu não. E a gente pode falar assim, eu faria diferente. Agora, eu acho, muitas vezes a gente coloca que o técnico errou quando ele faz aquilo que diferente daquilo que a gente faria. Ou seja, o certo, eu sei. Se ele fez diferente de mim, não é porque ele fez outra escolha. Quer dizer que ele errou. Porque nos jogos ele tinha que poupar um. Você tem Fortaleza, River e Vasco. Onde você vai poupar? Poupar de novo. Ele não chutou o pau da barraca. Ele mesclou hoje, né? Ele negociou. Mas qual jogo você vai fazer isso? Você não pode fazer isso contra o River. Você vai fazer isso contra o Vasco? Eu não acho que ele errou. Também. Eu não acho que ele errou. Analisando com muita frieza a temporada que o Fluminense tem, o Fluminense tem chance de ganhar qualquer um dos campeonatos que ele disputa. Sim. Ele não é o favorito em nenhum deles, mas descartar o Fluminense campeão é não conhecer absolutamente nada sobre o jogo de futebol. É não olhar o que está acontecendo. Desses 3 campeonatos, o menos difícil deve ser a Libertadores. Onde ele... Do que a Copa do Brasil? Dependendo dos adversários do mata-mata. Olha que a Copa do Brasil tá pesada, né? Oitavas de final Brasil... só tem... Então, e eu a acho que... partir daí é só pedreira, dependendo do sorteio... Eu falei talvez porque eu estou esperando o sorteio da Copa do Brasil para ter certeza de qual vai ser a trajetória. Mas a tendência é que o campeonato menos difícil, todos são difíceis, seja o maior deles. Então, esse é o momento de ele priorizar a classificação da Libertadores em primeiro lugar. Quem sabe conseguir ter um mando de jogo, por mais entrar num grupo razoavelmente perigoso, mas deve se classificar. Ele é o melhor time do grupo. O Fluminense hoje joga mais futebol que o River Plate. Sem dúvida. Que é o melhor time da Argentina, com sobra. Que poupou o time inteiro na última rodada do Argentino. Na última rodada do Campeonato Argentino, porque precisa ganhar esse jogo. Para conseguir uma boa vantagem, quem sabe nos mata-matas. E dali em diante, de acordo com o que aconteceu no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, tomar a decisão de qual é o rumo ideal a seguir. Porque agora é cedo. Então, se ele pode dosar isso, o momento é agora. O momento é agora. Com 2 viagens longas, Belém e Fortaleza, eu acho que ele não errou em poupar os jogadores que
torna o time dele mais especial. Acho que os volantes são fundamentais, todo time é fundamental, mas o Arias está jogando demais, o Cano não precisa falar, o Ganso não precisa falar, e o Keno é o melhor dos complementos que ele tem. Né? Então, eu entendo o que ele fez. Sim. E o resultado, quando você arrisca, a chance de você perder pontos é muito maior. Pegou um timaço. O Fortaleza, nesse momento, é um time que tem 7 pontos depois de empatar com o Inter deu trabalho. Sim. Na primeira rodada, foi para Curitiba e fez com tranquilidade aquilo que o São Paulo nem chegou perto de conseguir fazer. Sim. Ganhou por 3-0. E hoje pegou um time do Fluminense que é muito perigoso e conseguiu uma senhora partida, ou seja, numa situação tão complicada, tendo os 3 jogos que tem a seguir, eu acho que era hora de poupar. Por falar em 3-0, você está surpreso com o Cruzeiro do Pepa, ou Pedro Ivo? Olha... Surpreso com o resultado. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida, foi o clássico dos tricolores e levou a melhor o tricolor cearense 4-2, é a tropa do Vojvoda. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.